Eu sei que tem gente curiosa por aí. Você que é mulher, você que é homem, a curiosidade vem pra gente com tudo quando o assunto são as mudanças hormonais que acontecem com uma certa idade. Depois dos 40 anos, alguns homens podem perceber sintomas bastante parecidos com a menopausa da mulher, com suas diferenças, é claro, já que eles não têm aquele marco tão concreto como o cessar da menstruação da mulher. Nesse período, conhecido popularmente como andropausa, acontecem sim algumas mudanças no corpo do homem que se dão por conta da queda dos níveis de hormônio, como a gente mencionou aqui, dos hormônios, melhor dizendo. E o interessante é que essa queda hormonal gera bastante sintomas incômodos, mas mesmo assim não é um assunto muito falado. E eu quero saber o seguinte, será que a andropausa, essa doença, essa fase, existe mesmo? Por isso a gente quer saber essa resposta, a gente convidou hoje o urologista Dr. Osivaldo Menezes para tirar todas as minhas e suas dúvidas sobre esse tema atual e polêmico. E você aí, tá curioso? Tem alguma dúvida que quer enviar aqui para o Dr. Osivaldo? Então aproveita para usar o WhatsApp e falar aqui no programa Vida e Saúde. Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code e você vai ser direcionado para o nosso contato aqui de WhatsApp. Ou então, vou te dizer o número agora para você salvar na sua agenda como contato do programa Vida e Saúde. Nosso número é 12 98266 0004. Estou esperando sua participação aqui, hein? Doutor Osivaldo, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Olá, Teru. Prazer estar contigo. Bem. Prazer receber você aqui falando de um assunto tão interessante. Eu quero começar já causando. Quero saber, existe andropausa ou não existe? Ou é conversa, é papo furado, doutor? Bom, não é bem um papo furado, né, Teru? Esse papo existe, ele é tema é um tema popular, ele é popularmente conhecido, mas o termo técnico é deficiência androgênica da produção de hormônio masculino, né? Como na mulher existe uma cessação completa da produção, uma interrupção completa do estrogênio, quando ela entra na menopausa, no homem não existe exatamente isso em relação à testosterona, mas existem muitos casos de redução da produção de testosterona. Então, popularmente conhecido como andropausa, mas essa fase não é bem uma andropausa, é uma deficiência da produção androgênica masculina. Então, o termo médico andropausa não existe, o termo técnico. Andropausa seria uma coisa mais do nosso falar coloquial, é isso? Porque se eu falasse em andropausa, a gente estaria falando que a partir de uma determinada idade, o homem cessaria a sua produção de testosterona, mas isso não acontece. O que acontece é uma diminuição. E não é em todos os homens, viu, Teru? Tem homens aí com 70, 80 anos que estão com a sua produção de testosterona bombando, muito normal. Tá, mas vamos falar daqueles homens que sentem essa queda hormonal, doutor. A partir de que idade é mais comum acontecer? Isso sim. Então, a partir dos 40 anos, um percentual razoável, cerca de 30%, 35% dos homens começam a reduzir a sua produção de testosterona. Há alguns trabalhos até que falam que a cada ano se perde 1% da sua produção máxima de testosterona. E com a queda da produção de testosterona, alguns sintomas surgem. Então, alguns homens vão sentir a queda dessa produção, outros não. Então, o que interessa realmente para a gente são esses pacientes que reduzem a sua produção e vão apresentar algum tipo de sintoma. Vamos aos sintomas, doutor. Eu estou aqui com alguns aqui no gatilho. Eu acho que esse é o mais temido, doutor. Alterações na função sexual. O homem realmente ele tem assim essa questão da sexualidade ainda um pouco mais, acho que culturalmente, né? A gente sendo um país latino um pouco mais exagerada, não sei se eu posso usar essa palavra, uma preocupante para o homem e realmente isso está na mira aqui da baixa produção de testosterona. Uma das causas da deficiência ou da alteração do padrão sexual do homem a partir dos 40, 50 anos de idade está relacionada à queda da produção de testosterona. Existem alguns outros fatores também, mas para os pacientes que têm a queda da testosterona, eles vão ter sim uma alteração da sua performance sexual. Então eles vão perder um pouco o interesse, isso chama de libido, né? Então popularmente o desejo sexual do homem reduz um pouco.
e a qualidade da ereção também do homem reduz um pouco. Então, quando você pega a falta de desejo e a falta de uma qualidade de ereção, a performance sexual do homem está totalmente comprometida. E isso pode mexer com a questão emocional, né? A gente atende diariamente pacientes no consultório, com pacientes nessa faixa etária, queixando de alteração da sua performance sexual, seja ela da libido, seja ela do desejo. E nem sempre o homem tem doenças crônicas associadas, como tabagismo, como obesidade, como hipertensão, né? Às vezes ele só tem essa queixa. Então a gente corre atrás do diagnóstico, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e acaba achando uma deficiência da produção de testosterona desses homens. Então realmente isso é uma coisa muito importante na qualidade de vida do homem nessa faixa etária. Doutor Osivaldo, é muito interessante você falar isso. A nossa produtora preparou aqui, ela tem aqui um senhor, tem aqui um homem adulto, tem uma criança e um bebezinho. São fases da vida que o homem às vezes fica tão encanado, preocupado, mas buscando ajuda, ele vai conseguir passar por essa fase também de maneira mais tranquila, com qualidade também. Outro sintoma da andropausa, vou chamar assim, doutor, porque a gente... popularmente... Popular, né? Exatamente. Mudanças físicas, já que a testosterona ajuda realmente na construção da massa muscular e outras virtudes mais. Exatamente. A testosterona está inteiramente ligada à produção da massa magra, né? Falo da massa muscular do homem. Inclusive, no passado, era muito comum os fisiculturistas, eu acho que até hoje também isso é comum, né? Utilizar a testosterona ou os seus derivados para aumento da massa muscular. Então, um homem que não precisa de um excesso de testosterona, mas tem uma testosterona normal, ele vai ter uma complexão física normal. Já o paciente que começa a perder muito o seu nível de testosterona, ele perde um pouco da sua massa magra, inverte, ele começa a ganhar um pouco da sua massa gorda. Então, o paciente ele começa a uma obesidade central, aquela famosa barriguinha. A flacidez também, doutor? Exatamente, ele sente a musculatura dele um pouco mais flácida. Então, tem tudo a ver, e esse é um dos sintomas bem relacionados à queda da testosterona, alteração da complexão física, tanto a perda da massa magra como o ganho da massa gorda, né? Doutor, tirando a questão da de alterações da função sexual, a baixa da testosterona também pode ser suficiente para mudanças emocionais? Então, aquele homem tem uma tendência maior para ficar mais deprimido, mais desanimado? Você vê que é um conjunto de fatores que acaba alterando o paciente como um todo. Então, imagina um paciente que tem uma alteração da sua performance sexual, um paciente que tem alteração da sua complexão física, um paciente que perdeu um pouco a vontade, o desejo, porque a libido, a gente não fala só para a relação sexual, ele tem também que ter o desejo de estudar, ele também tem que ter um desejo de sair de casa para praticar uma atividade física. Então, tudo isso ele fica um pouco deprimido, reprimido. Então, esse paciente vai ter, com certeza, alguma alteração emocional. Então, isso, somando todos esses fatores, isso se torna uma bola, se torna um ambiente perfeito para entrar nas síndromes depressivas. Então, realmente, essas alterações emocionais, elas são altamente relacionadas com a questão da baixa da testosterona também. E tem mais esse ingrediente... Pode falar, doutor. Vamos lá. Não, perfeito. Porque tem mais esse ingrediente para agravar um pouquinho a situação, porque uma pessoa sem dormir, ela, ou com alterações, né, distintas no padrão de sono, ela vai também gerar essas outras mudanças aqui, né? Principalmente no padrão emocional. O padrão de sono, ele é alterado nos dois sentidos. Ou a pessoa não consegue um relaxamento tranquilo para ele poder dormir, ou ele vai ter um sono excessivo. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que falam que eles sofrem de sonolência durante o dia. Por que eles sofrem de sonolência durante o dia? Está trabalhando, não consegue concentrar, é uma abrição de boca durante o trabalho, porque ele não teve uma noite repousante, né? Ou inverte, né? Ele acaba dormindo muito à noite, um cansaço extremo, desproporcional às suas atividades. Ele fala assim, olha, eu não pratico atividade física, eu não saio de casa, eu não faço caminhada, eu não faço ciclismo, mas eu estou sempre cansado, é um cansaço, um sono extremo. Então, pode ser
porque ele está com muito sono mesmo ou porque ele tem uma noite muito mal dormida e durante o dia ele fica sonolento, fica cansado. Então, realmente, a alteração do sono tem tudo a ver também. Eu já coloquei aqui o cansaço excessivo, doutor. Pronto, porque você mencionou agora. Mas tem um sintoma que eu achei que é muito parecido com a menopausa, que são as ondas de calor. O homem também... Ele pode ter essas ondas de calor também? Ele pode ter essas ondas de calor. Isso está totalmente relacionado. São os famosos fogachos, né? Então, um calor desproporcional. Ele está numa temperatura ambiente normal e está suando. E o que está acontecendo? Aí você vai fazer a avaliação hormonal desse paciente, ele está com a testosterona lá no pé. Só para você ter uma ideia, quando a gente trata câncer de próstata, um dos tratamentos é fazer o bloqueio hormonal completo. Então, o paciente que tem uma testosterona basal normal de 400, 500 no sangue, esse homem a gente traz uma testosterona basal para 10, 15, que é quase a gente chama uma castração completa, ele não tem mais testosterona. E um dos principais sintomas que esse paciente reclama é o calor excessivo e a onda de fogacho. Então, fazendo um paralelo à menopausa, por isso que acaba se chamando de andropausa, popularmente conhecido, são as ondas de calor também no homem. Então, está relacionado, tem que ficar atento para esse sintoma também, viu, Teru? Tá bom. Doutor Osivaldo, chegou uma interação que eu quero trazer agora. Vamos ver se você pode ajudar a gente a resolver. A Ione Patrícia, ela está perguntando se a andropausa afeta a fertilidade masculina ou então a qualidade dos espermatozoides. Boa pergunta, Ione, obrigada. Excelente pergunta, Ione, gostei. E tem tudo a ver, porque a produção hormonal, ela está totalmente linkada com a produção de espermatozoides. Então, se você não tem uma produção hormonal adequada, muito com certeza você não terá uma produção de espermatozoides adequada também. É comum a gente ver homens de 50, 60, 70 anos terem filhos. Então, para ele ter um filho, ele precisa ter o seu nível hormonal normal e ele precisa ter a sua carga espermática normal também. Então, com certeza, o homem que está nessa famosa andropausa ou queda da produção de testosterona, ele também vai ter uma alteração da sua carga espermática. Ou ele vai ter poucos espermatozoides, ou espermatozoides de má qualidade e, consequentemente, isso vai afetar o potencial fértil dele. Doutor, vários problemas de saúde podem gerar alguns desses sintomas. Eu estou me lembrando aqui de problemas na tireoide, que podem alterar, né, a produção da testosterona, uma depressão fora dessa questão aqui. Como é que a gente faz o diagnóstico da andropausa? Tem medição de hormônios? Como é que é feito? Como você bem falou, existem doenças que têm sintomas que acabam se confundindo com essa queda da produção de testosterona ou andropausa, né? A alteração tiroidiana, a depressão em si, né? A obesidade, a hipertensão, a diabetes, a queda de testosterona, ela está relacionada diretamente com a síndrome plurimetabólica, que é obesidade, hipertensão, diabetes. Então, tudo isso está relacionado, doenças cardiovasculares, está relacionado diretamente. Então, como são doenças coincidentes, a gente precisa ter um diagnóstico correto disso aí. Então, a gente tem que correr atrás da função testicular. A testosterona é produzida em torno de 95% nos testículos. Então, a gente precisa saber da saúde dos testículos. Então, a gente precisa dosar alguns elementos no sangue. FSH, LH, testosterona, exame de ultrassom da bolsa testicular para a gente ver como é que está a estrutura. Então, basicamente, exames de laboratório, visando a análise da testosterona e um exame estrutural, que é o ultrassom dos testículos. A partir daí, com uma entrevista clínica e um exame físico, a gente consegue fechar o diagnóstico, sim, viu? Não é complicado o diagnóstico. Legal. Agora, só lembrando, o doutor Osivaldo falou aqui no começo do programa que nem todo homem vai sofrer esses sintomas aqui dessa queda da produção hormonal. Então, vale muito a pena uma conversa com um especialista, com um urologista, para discutir esses detalhes, o que é que está te incomodando e o que dá para ser resolvido. Chegou mais uma interação, doutor, antes de eu fazer a próxima pergunta. O Ferdinando, lá de Cajazeiras. Tudo bem, Ferdinando? Ele pergunta o seguinte: minha idade é de 28 anos. Existe algum hábito de vida que eu possa adotar de imediato para amenizar ou até mesmo evitar os sintomas da andropausa no futuro?
Obrigada mais uma vez pela participação aqui, Ferdinando. Ótima pergunta, Ferdinando. A prevenção é a base de todas as doenças. Então, trate de ter uma vida saudável. Como que a gente vai tratar de ter uma vida saudável? Praticando atividade física, importantíssimo. Eliminando da sua vida hábitos deletérios, cigarro, tabaco, drogas ilícitas e tendo uma boa alimentação, baseado nos elementos, né? Frutas, verduras, saladas, proteínas, uma alimentação equilibrada. Se você tiver uma complexão física adequada, com hábitos saudáveis adequados, muito provavelmente quando você chegar nos seus 45, 50 anos, você vai ter uma saúde suficiente para combater a baixa da produção de testosterona, porque isso faz parte do envelhecimento. Então, se você tem um envelhecimento saudável, muito provavelmente o testículo, que é a fonte de produção de testosterona, vai estar muito saudável e vai ter uma produção muito adequada nessa fase também. Então, com certeza, investir na qualidade de vida hoje, você que tem 28 anos, para quando você chegar lá na frente, com 45, 50 anos, ter uma qualidade de vida e uma saúde perfeita. Não só do coração, não só do pulmão, não só do físico em si, mas dos testículos também. Doutor, como a mulher passa pela menopausa, às vezes ela tem que esperar um longo período para que esses sintomas, parecidos até com o que você relatou aqui da andropausa, para que eles realmente se aquietem. Às vezes 8, 10 anos, varia muito de mulher para mulher. No caso do homem, segue o mesmo padrão ou não? E também o tratamento, como é que é feito o tratamento para esses sintomas? O homem não segue o mesmo padrão porque são duas coisas totalmente diferentes. Então, a mulher, uma vez instalada a menopausa, ela vai ter uma ausência completa da produção do seu estrogênio, ela não retorna mais a sua produção, exceto em casos que ela faz reposição. O homem, ele pode melhorar sim, pode melhorar combatendo principalmente doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, evitando o tabagismo, o alcoolismo e outras coisas mais. Então, quando você se depara com um paciente nessa condição, o primeiro passo é mudar a sua qualidade de vida. O que tiver para melhorar precisa ser melhorado. Certo. E para os pacientes que já investiram em qualidade de vida e a gente não obteve uma resposta, aí não tem jeito, a gente vai ter que pensar numa terapia de reposição hormonal para ele. Ou estimulando os testículos a produzirem mais testosterona, ou aplicando testosterona diretamente para o paciente. Tem tratamento, o tratamento não é complicado. Agora precisa sim fazer o diagnóstico, fazer um exame clínico e tentar ver qual vai ser a melhor alternativa para ele. Qualidade de vida, se vai ser suficiente para retornar a produção hormonal ou se ele vai precisar fazer sim uma reposição. Olha aí, a cooperação do leigo, do paciente com a medicina e assim dá certo. Doutor, tem mais uma interação que eu quero trazer aqui nesse momento. Quem está falando com a gente é o Carlos Pita. A participação dos homens está em peso aqui hoje, estou gostando de ver. Queria saber, disse ele, se no caso de homens com diabetes, se esses sintomas são mais acentuados. Outra ótima pergunta. Obrigada, Carlos. Carlos, o diabetes é uma doença crônica. Ela é altamente deletéria para o aparelho digênito urinário, né? Então, você pega um homem diabético de longa data, mal controlado, muito provavelmente esse paciente tem uma grande chance de ter uma alteração da sua função sexual, por exemplo. Muito provavelmente esse paciente tem uma chance grande de ser um hipertenso, um obeso. Então, por si só, você já tem obesidade, você já é hipertenso, por si só, você já tem uma alteração da sua função sexual por conta da diabetes. Então, no momento em que você chega e tem uma queda discreta da produção de testosterona, esses sintomas se tornam mais exacerbados. Por isso que quando a gente investe em qualidade de vida, mesmo que haja um decréscimo discreto da produção de testosterona, você não vai sentir muito. Então, se você tem diabetes descontrolado com todas as suas consequências e associa e acrescenta a essa alteração a deficiência de testosterona, com certeza os sintomas vão ser mais agressivos. Então, precisa ter um equilíbrio assim, dessas doenças crônicas para que não se sinta tanta a gravidade dos sintomas nessa fase da famosa andropausa, né? Doutora, a última interação que eu quero trazer hoje é muito legal, porque os homens estão participando aqui. Olha, o Paulo, ele disse que está perguntando, né, quem fez vasectomia tem mais chances de ter esse problema da andropausa?
Ótima pergunta, e Teru, quero te convidar para a gente falar sobre vasectomia qualquer dia desse, porque existe muita dúvida, existe muito mito que a gente precisa desmistificar, hein? Bora! A vasectomia, legal, hein? A vasectomia nada tem a ver com andropausa. Nada tem a ver com andropausa. Existe muito mito, existe histórias que vai alterar a sua performance sexual, história que vai alterar o seu ejaculado, história que vai alterar a qualidade da ereção, nada tem a ver. A vasectomia é simplesmente um ato mecânico de obstruir a passagem de espermatozoide do testículo para as vesículas seminais, né? Que a cada ato sexual o homem ejacula, vai continuar ejaculando, só que sem espermatozoide. Então não altera em nada. Eu até acho que protege contra a andropausa. Sabe por quê? Porque o homem vasectomizado ele tem mais liberdade sexual com a sua parceira. Então, a parceira não vai usar anticoncepcional, ele não vai precisar usar preservativo. Então, com certeza, essa liberdade do ato sexual em si vai trazer mais virilidade e uma estabilidade para a sexualidade do casal. Então, acho que ela até protege contra a andropausa, hein? Olha, que legal. Doutor Osivaldo, é sempre muito bom falar com o senhor por aqui. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda para estar com a gente. E quem quiser conhecer mais do trabalho dele, basta acessar Uromed SJC, uromedsjc.com.br, esse é o site, e no Instagram, @Dr. Osivaldo Urologista, tudo junto, que você vai ter mais conteúdo bacana como esse que você ouviu por aqui. Obrigada, doutor. Prazer em te ver, conte sempre com a nossa participação e até um próximo encontro, Teru. Obrigado, hein? Eu é que agradeço. E agradeço você aí de casa que também participou com a gente, mandando suas dúvidas. É tão legal, né? A sua dúvida representa a dúvida de mais outras pessoas e a gente responde por aqui sempre que possível. A gente pausa rapidinho para o Claramente voltar na sequência. O Dr. César vai falar sobre como as pessoas abusivas no falar, como que a gente lida com essas pessoas num relacionamento. E a receita está por conta desse caldinho de feijão da Super Bom, que eu ensino já já.